51% dos brasileiros considerariam justa uma prisão de Jair Bolsonaro pelos crimes investigados pela Polícia Federal. Vamos lá, primeiro ficha técnica, pesquisa Quest, feita segunda e terça-feira, aliás, domingo, não é? De domingo até terça-feira. Olha aí, Farol. Foram ouvidos 2.000 eleitores presencialmente entre 25 e 27 deste mês. Algumas perguntas foram feitas, nós destacamos 3 levantamentos. Vamos a eles. O primeiro quis saber o seguinte: a prisão seria justa ou injusta? Olha aí, Farol. Para 51% dos brasileiros, a prisão de Bolsonaro seria justa. Para 39%, injusta. E 10% não sabem. Vamos a outro ponto sobre perseguição ou não. Bolsonaro está sendo perseguido ou não está sendo perseguido? Foi outra pergunta feita e a gente vai mostrar a cartela daqui a pouco, ó, já que ela entra. Olha aí, Farol. Vamos lá. Ato em São Paulo, Bolsonaro. 53% dos brasileiros acham que ele não sofre perseguição. Não é perseguido? Não é perseguido. Já 39%, o mesmo percentual da resposta anterior, dizem que sim, ele é perseguido. E 7% não sabem ou não responderam a pergunta. E tem uma terceira pergunta que trata sobre a inelegibilidade. Se a justiça fez certo ou errou. Não é... Está errada a cartela. Pode voltar para cá. Se a justiça acertou ou errou na inelegibilidade do presidente, a maioria achando que sim, a justiça acertou. Quero ouvi-los rapidamente. 51 a 40, Amadeu. Pois 51 afirma que a Justiça Eleitoral acertou e 40 trata como erro da então, Justiça Eleitoral. vai lá, Poliana. Eu vou trazer, na verdade, outro... Primeiro dizer que essa pesquisa, obviamente, não passou na Avenida Paulista domingo, né? Isso fica bem claro que não tiveram entrevistadores por lá. E eu vou trazer o recorte, Amadeu, sobre religião, porque é muito do que a gente vê dentro do bolsonarismo, né? Esse uso de palavras de Deus, da igreja, do discurso messiânico também, que é associado ao próprio Bolsonaro. Já entre os evangélicos, é 56 a 36, né, sobre essa eventual prisão do ex-presidente. Entre os católicos, é 55, diz que a prisão seria justa, e 34. E aí, no recorte de regiões do país, Sudeste e Nordeste, eles acreditam na prisão como algo justo, né, por parte da justiça, e no sul do país, obviamente, Bolsonaro, para essas pessoas, seria injusta a prisão dele. Então, acho que mostra bem esses segmentos sociais dessa pesquisa, é um recorte bacana. E a avaliação pessoal agora, pelo menos que bom que as pessoas estão começando a enxergar que, de fato, aconteceu uma tentativa de golpe neste país. Vai lá, Franci. Amadeu, me chamou a atenção que nos 3 recortes que a produção separou, o índice ficou entre 39% e 40%. O que mostra que sim, esse discurso que Bolsonaro vem encampando de perseguição cola sim para a sua base de eleitores, para uma parcela significativa da sociedade que votou nele nas eleições de 2022. No entanto, a maioria da população brasileira entende sim que tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro foi de fato um crime e Bolsonaro não responde apenas por uma suposta participação, mesmo que indireta, direta ou indireta nos atos do dia 8 de janeiro, mas por outros inquéritos, ele responde também na Polícia Federal. Então, independente da percepção de uma parcela do eleitorado, de uma parcela dos brasileiros, tem que se garantir a legalidade, que todas as investigações sejam feitas, sejam bem amarradas e, se Bolsonaro merecer, se houver provas concretas, que ele seja preso. Se não houver essas provas, obviamente, ele não será, mas tem que se prezar pela legalidade. Pois não, Marta? É isso, Amadeu, é o que o Franci colocou. Apesar de a maioria dos brasileiros acreditarem que são justas
as investigações, que tudo que está acontecendo e tudo que está envolvendo o ex-presidente é sim plausível, é normal, está dentro da normalidade. Apesar disso, ainda me choca a quantidade de pessoas que desacreditam em tudo que está acontecendo, apesar de todas as evidências que a gente já tem, que a gente acompanha diariamente. Eu acho que é normal que muita gente, muitos brasileiros não acompanhem diariamente os noticiários e que não saibam detalhadamente de tudo que está acontecendo e de todas as provas que já foram colhidas pela polícia. Mas são tantas que me estranha esses números ainda gritantes de pessoas que desacreditam. É realmente muito difícil que eu coloque na minha cabeça que fatos, evidências, provas, o que tudo ali que a polícia já apurou não é real. Para mim é muito difícil que isso cole, mas é a realidade de alguns brasileiros, não da maioria deles, mas daqueles que são mais fanáticos, daqueles que são ali afetivamente mais ligados. A polarização afetiva, Farol! Olha, Amadeu, me espantou esse 39%, porque a gente sabe que 25% são os chamados devotos de Bolsonaro, são extremistas, esses, independente do que ele faça, tá? Sei lá, um atentado contra o Papa, eles vão criar uma narrativa de defesa. Mas ali tem 39. Então eu colo no France que esse discurso de vitimização tem fisgado, tem pego gente mais para o centro, que não é extremista, é de direita, mas não é extremista. O que é uma pena, porque até o entorno do presidente, o núcleo duro do presidente, diz a boca pequena, a boca miúda, que acha que ele vai ser preso ao final e ao cabo, ao fim das investigações da PF. Mas o discurso tem colado. Além dos devotos. Olha só, vamos falar agora, Nájila, vamos falar de quem? Vamos falar mesmo... BBS Energia Solar, é assim que você economiza na sua conta de energia. Pede lá o orçamento, você vai ver que cabe no seu bolso. A BBS fez centenas de instalações e todas com êxito. Inclusive, você acerta o parcelamento em até 120 meses. Em até 120 meses. E com a BBS você pode, inclusive, fazer a limpeza e a manutenção do seu material para efetivamente